Olá! Vamos mergulhar num assunto que é simplesmente crucial para quem está de olho na carreira do Ministério Público: o Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP. Recentemente, duas decisões do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vieram para arrumar a casa e definir regras importantes. E a gente vai decifrar tudo isso agora. Bom, nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende a alma do ANPP. O que é essa tal de justiça negociada? Depois, vamos resolver dois grandes quebra-cabeças definidos pelo STJ, a questão do tempo e a da confissão. Na sequência, a gente junta tudo num resumo estratégico perfeito para a hora da prova. E, por fim, uma pequena reflexão sobre o futuro que isso desenha para o nosso direito penal. Então, para começar, vamos firmar o alicerce. O que é, afinal, o Acordo de Não Persecução Penal? E por que tanta gente fala que ele é uma verdadeira revolução no nosso jeito de fazer justiça? E olha, nesse cenário todo, o STJ tem um papel de protagonista, né? É ele que está, aos poucos, desenhando as fronteiras e as regras do jogo para essa ferramenta que é uma das mais poderosas que o processo penal ganhou nos últimos tempos. A palavra-chave aqui é negócio, consenso. A lógica do ANPP é a da justiça negociada. Ao invés daquele caminho tradicional, longo e muitas vezes desgastante de um processo criminal, o Ministério Público pode propor um acordo. Isso vale para crimes de gravidade intermediária e, claro, se o investigado topar e cumprir algumas condições. Pois bem, como toda novidade, o ANPP trouxe junto um monte de dúvidas. E a primeira grande polêmica que bateu a porta dos tribunais foi sobre o tempo. A pergunta era: o ANPP pode ser aplicado em processos que já estavam rolando antes da lei que o criou? Esse era o tal quebra-cabeça da retroatividade. Traduzindo em bom português, a pergunta que o STJ teve que responder no tema repetitivo 1098 foi essa. A denúncia já foi recebida, o juiz já aceitou, o processo penal já começou, e aí, ainda dá tempo de oferecer o acordo ou a porta se fechou? E a chave para resolver esse mistério está nesse conceito aqui, norma híbrida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ANPP tem um pé em cada mundo. Ele é a norma processual, porque cria um procedimento, um caminho a ser seguido, mas ele também é norma material, porque mexe diretamente com o direito de punir do Estado. Afinal, ele pode até extinguir a punibilidade. E é essa natureza dupla que muda tudo. Olha só como o entendimento foi amadurecendo. Num primeiro momento, o STJ foi mais rígido. O acordo só valia antes do processo começar. Ponto. Mas aí o Supremo Tribunal Federal analisou a questão e jogou uma nova luz, dizendo que, por ser uma lei mais benéfica para o réu, ela deveria sim ser aplicada para trás. E o STJ, então, alinhou sua posição. E aqui está a base de tudo, a espinha dorsal da decisão. O STJ se ancorou num princípio fundamental da nossa Constituição. A lei penal mais benéfica sempre retroage. Ou seja, se surge uma lei nova que é mais favorável para o acusado, ela tem que ser aplicada aos casos antigos, desde que, claro, ainda não exista uma sentença final definitiva. E para não deixar nenhuma dúvida, o STJ organizou a resposta em 4 teses. As duas primeiras firmam a teoria. O ANPAP é híbrido e por isso retroage. Já as duas últimas são a regra do jogo na prática. Para os processos que já estavam em andamento, o MP precisa dar uma olhada e ver se o acordo cabe. E para os casos novos, a regra geral continua sendo a proposta antes da denúncia. Ficou o mapa bem claro, né? Certo. Resolvido o problema do tempo, a gente avança para o segundo grande dilema, que toca num dos requisitos mais delicados do NPP, a confissão. A questão aqui era a seguinte: para que o promotor de justiça sequer pense em oferecer o acordo, o investigado é obrigado a confessar o crime lá atrás, na delegacia, durante o inquérito policial? E a resposta do STJ, mais uma vez, reforça a essência consensual do ANPP. Lembre-se, é uma negociação, um ato de vontade das partes. Não pode ser algo que force a pessoa a abrir mão de seus direitos. E o fundamento para essa decisão é um dos pilares do processo penal, essa expressão em latim, nemo tenetur se detegere, que significa basicamente que ninguém é obrigado a se auto-incriminar, a produzir prova contra si mesmo. É o famoso direito ao silêncio. Então, o raciocínio é bastante lógico. Se a Constituição garante a qualquer pessoa o direito de ficar em silêncio durante a investigação, o exercício desse direito não pode ser usado como uma punição, como um motivo para negar a ela um benefício que a própria lei oferece, como é o caso do ANPP. A solução do STJ, portanto, veio em duas teses bem diretas. Primeiro,
não, a confissão lá na delegacia não é pré-requisito para o acordo. E segundo, a confissão, que é sim um requisito do ANPP, pode acontecer depois, no momento certo, que é durante a negociação com o próprio Ministério Público como parte do acordo que está sendo firmado ali. Muito bem. Agora vamos juntar todas as peças. Como é que a gente organiza esse conhecimento de forma prática para quem está na reta final de preparação para os concursos do Ministério Público? Essa tabela é ouro, é o resumo do resumo, para fixar na memória. De um lado, tema 1098, a questão do tempo, a resposta é retroatividade. Do outro, tema 13.003, a questão da confissão, a resposta é que ela não é exigida no inquérito. Com esses dois pontos bem claros, já se tem a base para responder qualquer questão sobre o tema. E aqui vai um ponto que é crucial para o futuro promotor de justiça. Oferecer o NPP não é uma escolha totalmente livre, uma mera faculdade. É um poder-dever. O que isso significa? Significa que, se todos os requisitos da lei estiverem preenchidos, o membro do Ministério Público tem o dever de propor o acordo. Se ele decidir não oferecer, essa recusa não pode ser por um motivo qualquer. Tem que ser muito bem fundamentada, mostrando qual requisito objetivo não foi atendido. Para a gente encerrar nossa análise, vamos pensar um pouco à frente. O que essas decisões do STJ, que dão mais força e segurança ao ANPP, nos dizem sobre o futuro? Ao fortalecer o ANPP, os tribunais estão, na verdade, fortalecendo todo um modelo de justiça mais consensual. E fica aqui a reflexão. Será que estamos vendo uma mudança de paradigma? Um caminho para uma justiça criminal mais focada em resolver conflitos de forma negociada e eficiente, e menos na lógica pura e simples da punição a todo custo? É uma pergunta em aberto e que com certeza será respondida pela próxima geração de promotores.